Legal. Pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós estamos testando um negócio novo para o pessoal de TI. Nós estamos transmitindo através do Teams, através do YouTube e através de live do Instagram também. Então, aqui conosco no Teams, nós temos apenas duas pessoas, mas o Davi está me dizendo que tem mais gente lá no YouTube acompanhando esse webinar, tá legal? Todos estão me escutando bem? Entra no chatzinho aí, não, enfim, eu quero a Carla, né? A Carla e a Natasha, vocês podem entrar no chatzinho para dizer se vocês estão ouvindo bem a gente, por favor? Camille, você está ouvindo legal? Tá bom, então vamos começar. Show de bola. Vamos lá, deixa eu ajustar. Beleza, a tela. Alex, você está vendo a tela aqui, né? Sim, estou sim. Perfeito. Então vamos começar. Vamos lá, pessoal. Deixa eu acertar aqui mais uma vez. Vamos lá, então vamos começar. Hoje, pessoal, nós temos um webinar muito especial, onde vamos apresentar os 5 fatores de sucesso para um processo de criação e produção eficientes. A sua empresa precisa produzir vídeos para retail media, mídias sociais, TV e outras telas? Então você está no lugar certo. Nosso webinar está previsto para durar de 30 a 45 minutos. E sim, vocês poderão fazer perguntas ao longo do chat. Vai também chegar lá para o Davi, que vai passar para a Camille. E lá no final do nosso webinar, nós vamos passar, nos últimos 10 minutos, a gente vai passar essas perguntas para o Alex, que está aqui com a gente, tá bom? Meu nome é Rogério Logeto. Eu sou gestor de marketing do Grupo YKP, uma empresa de 34 anos de história e com muita tradição em consultoria e implementação de soluções de gestão empresarial e soluções fiscais. Agora, a YKP está trazendo soluções para retail também. Deixa eu mudar a página aqui, peraí. Calma. Ai, ai, ai. Você vem para cá. Pronto, mudou aí, Camille. Show! A YKP Consultoria foi pioneira na transformação digital e, para atender alguns nichos específicos, fundou duas outras empresas. A XPTA Consultoria, consultora de soluções de gestão corporativa Microsoft, e a Cisprice, uma empresa com um DNA de tecnologia de vanguarda. É, Nossas empresas combinadas possuem um arsenal de ferramentas corporativas que irão te levar ao próximo nível da transformação digital. Somos consultores, implementadores e mantenedores de solução de gestão corporativa e fiscal, além de oferecer serviços de BI, RPA, inteligência artificial, sustentação, body shop, serviços de recuperação de créditos de ICMS e previdenciário. Sabemos que o varejo está carente de soluções que permitam aumentar a lucratividade. E por isso a YKP tem soluções de PDV fixos e móveis, self-checkout inteligente, totens de venda, prateleira infinita, clique e retire e muito mais. E agora temos produção de vídeos para vários tipos de tela. Hoje, deixa eu apresentar aqui o Alex. Hoje temos conosco o Alex Barros. Ele é fundador e diretor da Wombat Produções e Conteúdo. Alex é especializado em marketing digital e produção de conteúdo. Ele lidera a equipe na criação de vídeos promocionais personalizados e eficientes para grandes varejistas, destacando-se pela inovação, qualidade e bom custo-benefício. Alex, a apresentação é sua. Alex, quando você precisar, você vai me dizendo, eu vou trocando as páginas para você, tá bom? Perfeito. Bom, obrigado a todos, né? Não estou vendo quem está aí no YouTube também, mas obrigado pelo tempo. Eu sei que o tempo do varejo, né, para quem trabalha com varejo principalmente, é um tempo escasso, um tempo precioso. Então, muito obrigado pela audiência. Bom, gente, assim, a Wombat surgiu, né, justamente para atender esse nicho varejista naquilo que é mais importante, tá? Que é o dia a dia. Hoje em dia, quem trabalha com marketing sabe que aquelas palavrinhas, eu não gosto muito dos anglicanismos, né, palavras em inglês, mas o always on, né, aquela rotina, o calendário fixo dos varejistas é o que dá o frio na espinha no dia a dia, é o que move às vezes as grandes verbas dos anunciantes, e também é o que causa o maior estresse, vamos dizer assim, nas organizações.
A gente se especializou nesse tipo de produção, tá? A gente não é uma produtora de vídeo convencional, que trabalha com câmera, que trabalha com set de filmagem. Não, a gente trabalha com produção multicanal, multitela, ou seja, do folheto até ao material de mídia externa 3D que está na moda hoje, né? E principalmente nessa questão envolvendo a grande variedade de canais que existem. Hoje em dia, antigamente a gente tinha lá jornal, TV e folheto. Hoje em dia, são inúmeros canais, inúmeras questões de especificações técnicas, e nós nos orgulhamos particularmente de trabalhar direto no processo do cliente. A gente costuma dizer aqui internamente na empresa que a gente não vende produção, a gente vende um processo de produção, onde a gente interfere também, a gente auxilia o cliente a se organizar internamente de forma melhor. Nós temos um background muito grande na gestão por processos, então o nosso negócio é facilitar a vida e tornar tudo mais. E, consequentemente, né, gente, quando a gente trabalha os processos internos do cliente, assim, juntando com os nossos, a gente acaba tendo uma eficiência muito grande, né? Então, pode passar, vamos começar então a falar do conteúdo propriamente dito, né? Aqui a gente conversa só assim, uma breve apresentação de quem nós somos, tá? Uma empresa realmente, hoje nós estamos muito mais qualificados como uma empresa de tecnologia do que como uma empresa de produção, porque nós contamos com várias ferramentas tecnológicas hoje que a gente usa no nosso dia a dia, todas proprietárias, né? Então a gente acaba ficando mais pro lado da tecnologia, e que lá no nosso final, nossa esteira, nosso output, nós temos produções de materiais de marketing. Pode passar aí, Rogério. E esse é o nosso moto, assim, a nossa principal, o nosso mantra aqui, né? A gente quer que os clientes se preocupem em criar estratégias de venda, porque ninguém conhece melhor o negócio do cliente do que o próprio cliente. E tirar da frente essa questão operacional, essa questão tática, que muitas vezes impede do cliente de se dedicar inteiramente à estratégia, porque é oneroso, é maçante, demanda uma série de disciplinas, expertises, que muitas vezes o cliente acaba se perdendo na operação e deixando de lado a estratégia. Então a gente costuma dizer isso, cara, cuida da tua produção, aliás, cuida da tua estratégia, decide o que tu quer fazer, que a gente coloca tudo na rua com qualidade, agilidade e, acima de tudo, precisão. Pode passar, Rogério. Eu gosto muito dessa brincadeira aqui, desse desenho, porque eu tenho também aí uma longa carreira em agências de publicidade, em empresas de prestação de serviços de marketing, e ao longo do tempo, o que a gente vê, né? A gente vê uma discussão da ideia, uma discussão assim, vamos dizer assim, mais intangível, né? Muito, muito profunda, que demanda muito tempo, inúmeras reuniões, inúmeros encontros, muita gente cheia de ideias, né? E aí surgem coisas maravilhosas, né? E aí, à medida que o fluxo começa a andar, à medida que o processo começa a andar, a gente começa a perder esse fôlego, a gente começa a perder essa energia, e geralmente o que vai para a rua não é aquilo que a gente idealizou maravilhosamente lá na frente. Aliás, lá atrás. Né? Daí acaba indo para a rua muitas vezes peças desconectadas com a estratégia, peças produzidas por múltiplos fornecedores que acabam puxando a brasa um pouco para o seu assado, e acaba que a gente não consegue manter aquela unidade. E aqui conosco, o que a gente faz? Como a gente é especialista em todos os canais, a gente tem todas as disciplinas dentro de casa, a gente procura criar essa unidade, a gente procura, independente do canal, que o consumidor, que o cliente, seja de qual finalidade, entenda que é a mesma empresa, que essa unidade temática fica clara para todo mundo. Né? A gente cuida muito para que o material não perca nada de sua essência, de sua qualidade e, principalmente, a sua adaptação para o canal. A gente vê muito peças que são criadas para um canal, sendo adaptadas para outros canais, sem considerar as características daquele canal. Um exemplo muito grande que está acontecendo agora, que é uma explosão em todos os segmentos praticamente, é a mídia externa, o out of home, o OH, né, que agora também está entrando para dentro
do ponto de venda, né, no formato de retail media. Então, a gente vê também que são peças que precisam de um tratamento especial, que precisam que as informações e os elementos sejam tratados de maneira especial. E a gente vê que tem muito descuido nessa área ainda. Vamos lá, Rogério. Aqui que entra o nosso principal, um dos nossos principais diferenciais, tá? A gente conta com o Wflow. O que é o Wflow? O Wflow é uma ferramenta própria nossa de gestão de fluxo, gestão de ativos digitais e gestão de aprovação. Então, o que a gente criou aqui? A gente criou uma plataforma que acompanha os nossos serviços, que a gente disponibiliza para o cliente, que além de ser um banco de imagens extremamente inteligente, extremamente robusto, onde o cliente pode organizar os seus ativos, campanhas, materiais brutos, logotipia, catálogos de imagens de produtos para anúncio, também clientes que possuem marca própria, a gente armazena tudo dentro do Wflow para que a gente depois, na hora de confeccionar os materiais, cria-se uma integração e também tem clientes nossos que utilizam a nossa plataforma, inclusive, para outras finalidades. Para, por exemplo, fornecer logotipia ou imagens para fornecedores, para outros parceiros, cuidando para que aquele material chegue nesse destino de maneira íntegra, né, com qualidade, principalmente atualizado. Aconteceu muitas vezes já dos logotipos não estarem atualizados em materiais de fornecedores, né? Então a gente disponibiliza essa ferramenta que, além Pode passar, Rogério, que daí eu acho que tem mais isso. Então, esse é mais ou menos o fluxo que a gente cuida dentro da ferramenta. Onde a gente tem aqui um pilar importante de gestão de ativos, né? Esse banco de imagens que acumula features do WeTransfer, Google Drive, OneDrive. Ela foi confeccionada para atender todas as necessidades de envio, recebimento e arquivamento de ativos digitais dos clientes, desde planilhas, áudio, vídeo, PDFs, o que for. Ela organiza, ela categoriza, ela facilita a procura, ela faz uma série de facilidades assim que tem ajudado bastante nossos clientes. E o fluxo? O fluxo, aqui entra a questão do processo, que é um dos nossos pilares fundamentais da empresa, onde a gente configura o fluxo de acordo com a necessidade do cliente. Ou seja, a gente entra no cliente, tem um período ali de setup, onde a gente entende como é que funciona internamente o cliente, da onde vêm as requisições, o que acontece antes de chegar naquele número de ofertas que vão para o material. Ou aquele conteúdo que vai para o material, ou aquele determinada informação que precisa para o material. A gente organiza a plataforma, a gente configura ela para que ela notifique as pessoas envolvidas no processo, para que ela cobre as pessoas, para que ela registre em histórico, em log, aquilo que as pessoas interagiram com a ferramenta em termos de revisão, e principalmente disponibiliza para aquilo que o cliente determina a etapa de revisão, que é bem importante. Online, de qualquer lugar, a pessoa pode olhar o ativo, pode olhar a peça, fazer essas considerações, aprovar, reprovar, receber novamente a nova versão, comparar, enfim, uma série de outras possibilidades bem importantes que tornam o processo muito mais fluido, seguro e acessível, né? E isso tudo conecta com um estúdio de produção multicanal que nós temos, que isso também desonera muito o cliente, né? Que trabalha sozinho ou que tem que pagar fornecedores externos. Ou seja, se o cliente vai trazer isso para uma estrutura interna, vai precisar ter diversas disciplinas, diversos tipos de profissionais que lidam com tecnologias, com linguagens. E como a gente fala aqui todas as línguas do marketing, então a gente concentra tudo aqui e sempre de maneira integrada, considerando todos os canais que as peças vão eventualmente ir depois. Pode ir, Rogério. Aqui é só uma ideia, tá? Para quem, né, está acostumado com esse dia a dia, a gente conta hoje com uma equipe realmente muito, muito dinâmica e extremamente
abrangente nas necessidades diárias dos clientes. Então, a gente conta com designers, a gente tem muito cliente ainda que trabalha com e-mail marketing, com programação HTML. Então, a gente tem que ter, não é só o JPEG que a gente produz o JPEG já pronto para ser publicado e programado para levar aquela mensagem depois para os canais dos clientes e ajudar na conversão, né? As animações são feitas todas internamente, né? A gente tem toda a equipe de criação, a equipe de adaptação, revisão ortográfica, controle de qualidade, tudo dentro da empresa. Vamos lá, Rogério? E aqui, agora a gente começa a falar daqueles pilares que a gente falou no início, tá? De maneira, assim, mais genérica. Mas o que acontece, tá? O nosso processo, quando a gente fala em integrações com o cliente, o que a gente está falando aqui? O cliente muitas vezes tem sistemas internos onde circulam as informações, geralmente são sistemas robustos, caros, que o cliente investiu muito. Então a gente investiu também numa estrutura que cria integrações com esses sistemas, para facilitar, por exemplo, a coleta aonde está, né, a lista de produtos, aqui, por exemplo, tem empresas que trabalham com uma ferramenta que surgiu há pouco tempo, chamada Smarket, a gente integra com ela, com todas as plataformas do sistema TOTOS também, a gente integra tudo, clientes que trabalham com Maestro, então a gente vai lá, cria essa integração para ver como o cliente consegue captar essas coisas, essas ofertas, essas informações, e disponibiliza para o cliente já na nossa plataforma. Ou da maneira que o cliente tem clientes, às vezes, que preferem que a gente vá lá, faça essa curadoria, faça essa coleta e mande para ele, às vezes, numa planilha Excel, para que ele valide ali internamente, o sistema deles não é tão sofisticado, e a gente faz isso também. Outra integração importante com as equipes internas, né? Quando existe uma house, por exemplo. A gente integra isso, a gente integra a nossa equipe, a gente estuda toda essa questão envolvendo as necessidades de marcas, policies das marcas, a maneira como esse cliente gosta de aparecer nos seus canais. Então, a gente cria essa integração também do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista criativo, né? Para que as nossas peças sejam desdobradas depois ou versionadas, né? Eu vou já explicar a diferença disso, de maneira que o cliente não perca a sua essência, né? A sua unidade criativa e temática. Quando o cliente conta com agência de publicidade, né, a gente também cria essa integração. A grande maioria dos nossos clientes conta com agências que trabalham na sua matriz criativa, no famoso KV, e a gente cria essa integração, porque tem muito material que vai para a TV, muito material que vai para a rádio, que é distribuído para as gráficas que a agência do cliente contrata para a produção. Então, a gente cria essas integrações, a gente cria esses pontos focais para que o processo depois seja automatizado e passe de uma maneira tranquila as informações, com histórico, com todos os checkpoints de segurança aí, para que a gente sabe, né, que quando se trata de varejo, tudo que tiver de segurança é pouco, né? Então a gente procura trabalhar bastante também quando o cliente conta com esses fornecedores externos, que não são da estrutura do cliente, mas são contratados, parceiros, enfim, pertencem ao ciclo do cliente, e a gente cuida dessa integração também para que seja tudo fluido. E quando o cliente também faz tudo direto, né, contrata suas próprias gráficas, negocia com emissoras, exibidoras, a gente sempre faz essa integração para que fique bem claro o que são as especificações técnicas, o que são as necessidades, para que todos os materiais cheguem com bastante qualidade e precisos e que não haja nenhum imprevisto. Vamos lá, Rogério. A gente gosta muito de usar o termo produção criativa, tá? Aqui é um cliente nosso aqui do Sul que nos autorizou a usar o material deles, tá? O que a gente classifica como produção criativa? E aqui que vem a diferença de versionamento, desdobramento e o controle e o guarda-chuva que aqui dentro da empresa ela abrange tudo isso é o controle de qualidade. Por exemplo, esse aqui é um movimento que acontece 4 vezes por semana, tá? Com várias temáticas de um enxoval, uma parte de um enxoval, onde o cliente faz a sua venda, né? Vamos dizer assim. Aqui temos um folheto, tá?
um folheto aqui, que é esse mais quadradinho aqui, o A4. Temos aqui a mesma versão dele que vai para o WhatsApp, nesse formato tripa que a gente chama. E esse mesmo folheto, ele gera 6 ofertas que vão depois para os canais digitais. Aqui eu só exemplifiquei 3, porque são inúmeros, mas aqui a gente tem um VT de 30 segundos para TV, temos um Stories, uma peça de Stories para Instagram e uma peça de feed também. Então, o grande barato disso é que o cliente só interfere aqui, o cliente só participa da produção do folheto, tá? Onde circula no departamento de compras, departamento de supply, enfim, departamento de criativo, de marca do cliente, que verifica se a marca está sendo bem executada, aqui tudo, tá? O desdobramento, né, para outros canais e para outros formatos é feito totalmente de maneira automatizada, sem a interferência do cliente. O cliente não vê mais nada aqui. É nossa responsabilidade pegar esse material, saber quais desses materiais, por exemplo, eles são adaptados para quais tipos de saída, né? E garantir que o produto esteja da maneira como foi estabelecido e, acima de tudo, com a precisão necessária. E, ao mesmo tempo, é isso que a gente chama aqui de desdobramento. A gente desdobra ele para vários formatos, vários canais. O versionamento disso é o quê? É garantir que esse material, por exemplo, tem praças diferentes em outras cidades, que tem materiais diferentes com outros produtos, né? A gente cuida para que essa versão para a cidade X, Y, Z, para a praça X, Y, Z, seja perfeita também, seja dentro dos parâmetros do cliente, dentro do SLA, das policies do cliente, e que não passe mais pelo cliente. Que fique internamente, o cliente só nos aponta os produtos que ele quer lá, os padrões, as características já estão pré-estabelecidas e são seguidas à risca. E aí que entra o controle de qualidade, que bate o que é feito de maneira subjetiva, de maneira criativa, com aquela questão de especificidades, de características de canal, características de praças, né? Tem praças que têm policies diferentes, que pode ou não pode falar uma palavra, que tem um determinado texto legal que tem que entrar por questões locais. Enfim, isso tudo a gente cuida também sem a interferência do cliente, sem a necessidade do cliente de fazer uma nova revisão. Vamos lá, Rogério. E isso também, né, nessa categoria de versionamento, desdobramento, é um assunto que está muito em pauta hoje, né, e a gente está acompanhando desde o início, trabalhando com nossos clientes desde o início, que é o Retail Media. Né? O Retail Media nada mais é do que o ponto de venda como canal. E hoje em dia é feito basicamente com telas, né? Então, as lojas novas que estão surgindo de alguns clientes, a gente tem um cliente do ramo de ensino, né? É uma grande rede de escolas, universidades. Então, eles também têm bastante telas. A gente trata a unidade de ensino como um ponto de venda também, né? Então, existe muito conteúdo que fala de quê, nesse caso? Fala de novos cursos, novas datas, enfim, tudo aquilo que o cliente precisa para engajar os alunos já que estão na instituição e os novos alunos, tá? Como é que a gente trabalha isso? Aqui tem um exemplo, tá, de um outro cliente, onde a gente cria e desdobra, só para vocês terem uma ideia, esse ciclo aqui de telas, ele sofreu 14 alterações de formato com os mesmos conteúdos. E isso, o que acontece? A gente faz de maneira automatizada também. O cliente não participa. A gente aprova um formato que a gente considera um formato intermediário, que vai compreender horizontal, vertical, e parte para o desdobramento disso de maneira automatizada, né? Cuidando todas as características das telas. A gente fica com a relação das telas. A gente cuida também da troca desse material, aqui que entra o software CMS, de Content Management System, onde a gente gerencia esse conteúdo, porque não adianta ter as telas e não ter um conteúdo atualizado, um conteúdo alinhado com o momento do cliente, seja ele
um conteúdo próprio, ou seja, nesse caso aqui que fala dos departamentos, das categorias, né? Ou um conteúdo promo, que é o mais recorrente, que é o mais dinâmico, aquele que está falando da oferta no ponto de venda naquele momento, naquele ponto de venda, naquela loja específica. E o cooperado, aquele que fala com a marca, né, onde o trade de cada cliente lida com os fornecedores e consegue algumas verbas, consegue alguns diferenciais, e a gente tem que botar isso no ponto de venda muito rápido. Então, a gente aqui dentro da empresa cuida à distância em qualquer lugar para que a tela do cliente seja atualizada conforme a dinâmica e a necessidade do cliente. E a gestão do conteúdo é justamente isso. A gente cuida dessa matriz. Tem clientes que trabalham conosco com uma matriz mensal. Ou seja, a gente já sabe no início do mês quais os materiais que vão entrar em qual loja, em qual área da loja esse material vai ser trocado. A gente tem um check aqui de conferência disso com alguns dias de antecedência, para que fique tudo mais automatizado possível, e a plataforma oferece relatórios de exposição, quanto tempo ficou na tela, se teve algum imprevisto, a tela ficou online, aliás, offline, quanto tempo levou para ela voltar para ficar online, tudo isso é feito de maneira interna também. Aí agora, como é que a inteligência artificial, que é a grande pergunta, a grande questão, né, que todos nós hoje não tem nenhuma disciplina que a gente vá hoje onde que não surja, né? E a inteligência artificial, como é que está usando? Por que a inteligência artificial não faz isso? Por que a inteligência não faz aquilo? Né? Existe ainda muita conversa, ainda sem experimentação e sem a aplicação prática e principalmente recorrente dentro do processo. Tá? A gente está acompanhando o uso e a interferência da inteligência artificial no nosso segmento de produção de maneira muito atenta, desde que surgiram as primeiras ferramentas, tá? Hoje, nós nos consideramos a inteligência artificial realmente ela é incrível, né? Não temos nenhuma ressalva, mas ela tem que ser bastante, tem que ter cuidado para usar e saber em que parte do teu processo a inteligência artificial pode ser usada. Aqui no nosso caso, a gente usa muito, a gente tem diversas ferramentas e a gente dividiu nesses 3 módulos, tá? Na parte de criação e design, a gente conta com ferramentas que nos ajudam e encurtam o processo para a criação de trilhas, para a criação até de animações, personagens. Existem hoje módulos que criam um personagem, mas que não animam tão bem o personagem. Então a gente usa um módulo para criar, outro módulo para animar esse personagem, esse elemento, que seja qual for, e depois o que a gente faz? A gente usa os métodos tradicionais, que são os mais eficientes, porque tudo que é criado e animado acaba virando uma coisa meio desconectada com a marca. Então a gente usa essas ferramentas de criação e design para criar elementos. Isso encurta o prazo de maneira muito significativa, cria também uma relação de custo muito interessante, porque antigamente a gente tinha uma cadeia de prazo, de tempo para criação de elementos, para aprovação de elementos, e isso a inteligência artificial está sendo muito, muito importante para esse tipo de aplicação, né? No módulo operacional, a gente onde a gente mais usa a inteligência artificial hoje. A gente conta com algumas ferramentas de inteligência artificial onde a gente faz essa triagem e uso das informações para os desdobramentos e versionamentos das peças. Então, os módulos do inteligência artificial hoje, eles, através até de uma planilha de Excel, a gente troca informação, a gente adapta formatos, a gente versiona as peças de maneira automatizada. A inteligência artificial entrega 90% pronta a peça e já dentro do nosso software de edição. Isso que eu acho mais genial, porque não adianta, a inteligência artificial não dá a saída própria ainda, a saída específica para os canais corretos. Ela ainda não é profissional nesse sentido. Se vocês olharem, às vezes, esses softwares de inteligência artificial, por exemplo, Synthesia,
O próprio chat GPT, vocês vão encontrar lá diversos disclaimers falando sobre o uso não comercial das peças geradas ali, porque existe ainda uma grande discussão sobre direito autoral, né? Peças para TV, por exemplo, tu não pode produzir inteiramente em inteligência artificial porque tu não consegue registrar no Ancine, né? Tem uma questão ainda que não se discutiu, como é que é a questão de direito autoral daquilo que é gerado por inteligência artificial. Então, a gente costuma usar ela realmente nesses 3 módulos, tá? O módulo de criação e design é onde a gente cria elementos, cria com muita rapidez, com muita qualidade, com muita atualizado com tendências de design, tudo anima ali mesmo, mas monta depois no software valendo, no software que realmente faz aquela saída de qualidade, né? O módulo operacional que gerencia as informações e fornece para o software também esse versionamento não existe mais aquela questão de tu versionar 10 versões da peça e ter que trocar manualmente o telefone daquela praça, trocar a nome da loja, enfim, isso é tudo feito de maneira automatizada através de inteligência artificial. E a gestão das informações também. O que é depois as métricas que vêm disso, né? Os relatórios que geram quantas peças foram feitas, controles operacionais mesmo, a gente gerencia também com uma ferramenta de inteligência artificial para que criem essas tabulações, esses parâmetros totalmente de maneira automatizada. Aqui, uma coisa que a gente preza muito, tá? É realmente fazer a diferença no dia a dia do cliente. A gente não quer ser mais um fornecedor, uma alternativa talvez mais barata, fresca, né? Ou seja, sem os vícios que o fornecedor anterior já tinha, ou seja, trocar 6 por meia dúzia, como a gente diz aqui. A gente realmente quer interferir positivamente naquilo que o cliente vem fazendo até o momento, tá? Então, por isso que a gente se dedica uma parte importante do nosso kickoff com o cliente no mapeamento interno de processos do cliente, para entender como é que ele está, o que ele pode melhorar, se existe algum ponto de melhoria que o cliente pode fazer. A gente sugere, às vezes, alguns parceiros, algumas ferramentas que existem no mercado para que o cliente se atualize, para que o cliente possa navegar internamente de maneira mais precisa e que onere menos a equipe, menos o próprio cliente. Então, a gente trabalha bastante nesse mapeamento de processos para depois propor um redesenho desse processo. Onde quando a gente sugere isso, a gente já está pensando na integração dele conosco, né? Então, vocês eram assim, a gente sugere que vocês sejam assim e a gente vai ser assim para vocês. Né? A gente vai atuar desta maneira, esses vão ser os pontos de contato, esses vão ser os nossos prazos, de acordo com a necessidade de vocês. A gente trabalha com prazo conforme a necessidade do cliente, não são nossos prazos, são os prazos do cliente. Tem clientes nossos, por exemplo, que produzem uma quantidade significativa de VTs para a TV no dia da liberação. Porque é assim que o departamento comercial deles ganha em eficiência, negociando até o último minuto com o fornecedor, negociando os estoques, organizando melhor os seus CDs. Então, a gente precisa se adaptar a essa necessidade do cliente, que é fazer o VT, fazer a comunicação no dia que ele vai para o ar, até o último minuto. E a gente se estrutura por isso. E oferece uma operação customizada para que atenda essa finalidade, né? Para que o cliente não pode se adaptar ao fornecedor, se adaptar a gente. A gente trabalha assim e vocês precisam se adaptar a gente dessa maneira. Não, a gente estuda a maneira como o cliente opera, sugere pontos de melhoria, apresenta como é que a gente vai conectar com o cliente e sugere um processo macro para que tudo funcione da melhor maneira possível já com essas melhorias. Inclusive, do ponto de vista econômico também, a gente avalia isso, a gente absorve algumas demandas que o cliente até então conduzia internamente ou conduzia com a sua agência, possibilitando que até aconteça uma renegociação de contrato, enfim, colocar as peças nos seus devidos lugares, né, nos seus devidos encaixes, assim. Então, isso é uma coisa que a gente preza muito, porque... E aí vem de novo aquela máxima, né?
a gente não entrega produção, a gente entrega um processo de produção. E isso tem funcionado muito bem. E aí vem o nosso apelo comercial aqui, né, que a gente gosta muito, né? A gente costuma dizer que como a gente pensa mais do que faz, a gente costuma dizer que a gente é mais inteligente, tá? Não é uma pretensão aqui, mas é um dado de realidade. A gente não faz nada sem realmente planejar muito antes, né? E isso, por incrível que pareça, mesmo com o aumento do esforço, a gente provoca o cliente a rever algumas coisas e a gente acaba custando menos, né? De alguma maneira ou de outra, às vezes o menor preço não é o melhor preço, né? Porque quando se junta todas as disciplinas, a gente acaba vendo pontos de economia em vários lugares que a gente nem pensou antes. Então, isso é um dos nossos principais diferenciais também. Não, já. Gente, era para ser sucinto, né? Bem direto ao ponto aqui, bem específico mesmo nessa dinâmica. E eu agradeço aqui um pouco da. A gente costuma também não fazer muito alarde dos nossos clientes que a gente trabalha, mas aqui é um pouco dos clientes que a gente trabalha. Então, para vocês entenderem mais ou menos assim, como é que é o nosso dia a dia, como é que é a nossa oferta, né? E obrigado por todo esse tempo aí que já foi. Passa rápido, né, Rogério? Passa. Tá ouvindo meu áudio? Tá Tô sendo. ouvindo. Não, legal. Passa sim, passa sim. Vamos agora. é, Tem algumas perguntinhas, tá? Que chegaram aqui. Eu quero passar para o Alex. Mas antes de passar para o Alex, o Alex ele falou uma coisa que pelo menos para mim, é fundamental. A Wombat, ela se adequa ao fluxo e procedimento da sua empresa e não o contrário. Isso dá uma agilidade para a empresa que é fantástica, porque você não precisa se adaptar ao fluxo de uma empresa terceirizada. Não. O Alex e a Wombat vai se adaptar à sua necessidade. Você precisa passar por aprovação de gerente e diretor? Vai fazer. Ah, não, não precisa, só do gerente. A outra empresa vai fazer. Isso dá uma agilidade na produção de vídeos e no teu processo, que o varejo precisa muito disso, que é fantástico, tá? Chegaram aqui três perguntinhas, Alex. Eu vou passar para você, tá bom? Tá bom. E tem aí também que está aparecendo na tela de vocês uma pagininha que está dizendo o que vai acontecer no pós-evento. Então, hoje, no final do dia, para quem se inscreveu no Teams, e parece que um pessoal também que pode se inscrever em algum lugar das outras mídias sociais, vão receber um e-mail que vai ter o link desta gravação, vai ter uma landing page com a gravação deste webinar e mais esse PPT que o Alex tão gentilmente fez para a gente, tá? A gente vai disponibilizar lá. E vocês vão receber, eu acho que o mais tardar amanhã. Então, vamos para a primeira pergunta. Mas antes, Camille, vou te pedir uma gentileza de soltar uma pesquisa, tá? Pessoal, a gente gosta de saber se vocês curtiram o nosso conteúdo. A Camille vai soltar uma pesquisinha agora. São 3 perguntinhas só. Vai lá, responde, submete. Se não me engano, se você estiver assistindo a gente pelo smartphone, através do Teams, vai lá no chat que você vai encontrar a pesquisa no chat, tá bom? Vamos lá então, Alex. A primeira pergunta é assim, ó. Como é desenhado o processo de produção de materiais entre a Wombat e o cliente? Sim. O processo de produção de materiais. Bom, primeiro a gente passa pela aquela etapa que eu bati bastante aqui na nossa conversa, que como é que é o processo interno do cliente antes de se definir o que são as peças, propriamente dito, o que é a saída, né? A gente vai lá, estuda como é que é a relação, da onde surge a, a matriz criativa, como é que se disponibiliza o que a gente chama aqui de as camas dos materiais, todos, sejam eles para qualquer finalidade. Então a gente organiza tudo isso para entender como é que chegam os inputs, né, os features que a gente precisa. Depois disso, a gente entende o que é o calendário do cliente, o que é o dia a dia, a rotina, né? O cliente tem movimentos
sazonais, às vezes, né, ou movimentos institucionais, e tem aquele calendário de rotina que a gente procura também ter bem absorvido aqui dentro. Depois a gente determina o que são depois a parte tática mesmo, o que são as peças, né? O que é o que o cliente costuma fazer, o que ele tem contratado já, quais são os canais que ele usa, e a gente cria todo um mapa disso, um macro processo disso, aonde a gente estabelece os pontos de contato, a gente estabelece os prazos de tudo, né? As pólices ali de prazos, de conteúdo, da onde vem o conteúdo, enfim, e como isso sai depois, e como a gente depois reporta para o cliente a performance disso tudo. Legal, legal. Obrigado, Alex. Vamos lá. A segunda perguntinha foi: a plataforma de fluxo da Wombat aceita todos os tipos de materiais? Todos os tipos de mídia. Todos. Não tem restrição nenhuma. A gente, por exemplo, se o cliente trabalha só com vídeo, só quer que a gente produza só o seu material de TV e de redes sociais, ela se adapta para atender a parte de vídeo. Então, a parte de revisão ali, que tem umas ferramentas de criar frames para os vídeos, para fazer observações, ou quando o cliente precisa pegar um vídeo e desdobrar ele num storyboard automatizado, ela faz isso também. Quando é um material impresso, ela trata o material impresso de uma maneira diferente. Ela se adapta a qualquer tipo de canal. Legal. E a última perguntinha aqui, porque a gente já está chegando no nosso horário, conforme prometido, era um webinar para a gente fazer de 35 a 45 minutos. Vou soltar a última perguntinha aqui, que é a seguinte: vocês possuem times dedicados por cliente ou um grande time genérico? Essa pergunta é ótima. Sim, a gente cria um time específico para cada cliente. Cada cliente é completamente diferente do outro. Então, tem clientes que têm disciplinas específicas, tem clientes que têm fluxos específicos, volumes específicos, tem clientes de grande volume, e principalmente a gente monta os times específicos justamente para que haja uma identidade da nossa equipe com a identidade do cliente também, que exista uma sinergia e que a equipe já saiba determinados comportamentos, determinadas necessidades, determinados hábitos do cliente de como exibir os seus elementos, a sua marca, como funciona aquela coisa bem tática mesmo, bem básica, como é que é o comportamento da tipografia, da tipologia, das cores, como é que o cliente gosta de ver os seus materiais na rua, né? Como é que é a maneira como ele gosta de ser visto. Então, quando você tem um time genérico, muitas vezes se perde isso, né? A gente tem um time genérico que atende emergências, né? Que atende picos, né? Quando o cliente precisa de uma... Então, é uma equipe de apoio, mas não é uma equipe que dá a saída dos materiais dos clientes, né? Quem dá a saída dos materiais dos clientes é um time realmente dedicado e que cuida da marca de maneira especial. Oh, legal. Isso é importante, gente. A Wombat, ela, olha só, duas grandes características. Ela se adapta ao seu processo com um time dedicado. É fantástico isso. Vai conseguir produzir direitinho. Pessoal, chegamos no nosso horário. Queria agradecer muito a participação de todos vocês que estão aí, vocês que estão no YouTube, nas mídias sociais, o pessoal que está aqui no Teams com a gente também. Queria agradecer de coração. Vocês estão sempre participando dos nossos conteúdos. E dar um grande abraço para vocês. Nós vamos voltar a falar mais para frente. Apresentar outros webinars. Lembrando que a YKP, agora a gente tem uma nova vertical, que a gente chama carinhosamente de YKP Retail, com soluções dedicadas a vocês, varejistas. E a Wombat é realmente uma das grandes empresas desse meio que vai ajudar vocês. Um grande abraço a vocês. Alex, eu sei que você está querendo dar aí um tchau para o pessoal. Sim, não, agradecer o tempo, cara. Eu acho o tempo precioso do pessoal que trabalha com varejo, então, muito obrigado realmente, e espero que eu tenha ajudado aí, mexido um pouquinho com a cabeça de todo mundo para que a gente. É realmente um dia a dia muito difícil, muito pesado, mas não tem por que ser assim. Dá para deixar bem mais leve, sem perder nada da qualidade e mais barato também. Com certeza.
Legal, Alex. Muito obrigado. Um grande parceiro. Obrigado a vocês e até breve. Até mais. Tchau, tchau.